Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Marco Antônio Costa pede cassação de Pacheco caso o impeachment de Moraes não seja pautado. Veja o vídeo. Vem aí uma possibilidade de impeachment ou de CPI do STF? Eu sou mais otimista. Boa tarde, Rossana. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Serrão. A nossa audiência maravilhosa. Eu abro uma pequena divergência do Serrão com relação à questão do... Vamos dizer que a gente tem que ser cético, né? Normal, é uma postura que eu sempre adotei, mas com alguma esperança, algum otimismo. Porque senão você se torna uma espécie de depressivo fatalista, né? Aquele cara que está sempre pregando o caos e nada se constrói a partir disso também. Se a gente é propositivo aqui no programa e se a gente faz comentários e análises com relação ao arcabouço normativo, ao sistema jurídico e político brasileiro, é porque a gente está olhando e falando, opa, quais são os problemas? Quais são as prioridades? O que eu faria se eu fosse o senador? O que eu faria se eu estivesse no Supremo Tribunal Federal? O que deveria ser feito nessas circunstâncias e diante desses casos? E eu já digo, né, que eu vejo com um pouco mais de esperança essa nova onda, porque tem pessoas que não estavam falando naqueles outros momentos. Vou dar exemplos. Exemplo prático. Um cara que eu admiro e gosto demais, o Nicolas Ferreira. Quando eu estava brigando com a gente, estava, né, aqui denunciando os abusos do Supremo Tribunal Federal, eu estava chamando o André Nunes e o Cássio Mendonça de covardes. Desculpa, troquei os nomes. Cássio Nunes e André Mendonça de covardes, porque são covardes. Ministros André Mendonça e Cássio Nunes. Vocês são covardes e vocês desonram o cargo onde vocês estão. Quer me provar o contrário? Falem. Chamem agora uma coletiva de imprensa e falem que o Supremo está com as mãos sujas de sangue e que o Alexandre de Moraes está com as mãos sujas de sangue. Mas eu acho que vocês devem ter enviado um WhatsApp para o Alexandre de Moraes com aquela palminha, porque ele recebeu a condecoração, a Ordem Rio Branco do presidente Luiz Inácio. Então acho que no grupo de WhatsApp dos ministros do Supremo, vocês aplaudiram ele pela condecoração, ao invés de repudiá-lo e tratá-lo como o golpista que ele é, o antidemocrático que ele é. Mas vocês também viraram isso, né? Vocês fazem parte hoje dessa farsa. E daí foi engraçado que o Serrão falou do senador Marcos Pontes, que ele fez um post hoje de manhã e eu não aguentei. Eu não sou muito de ficar entrando nas redes sociais para ficar alfinetando o senador. Mas é que esse cara, ele tá tão em Nárnia, ele tá tão na estratosfera, em Marte, Deus sabe lá onde ele tá, que eu não aguentei. Não só eu, mas várias outras pessoas entraram nas redes sociais e responderam ao Marcos Pontes. Porque chega, assim, ele acha que a gente é um bando de palhaços. Só pode achar isso, né? Senador Marcos Pontes acha que nós somos todos um bando de palhaço e de idiotas. E ele falou sobre a importância da pauta climática. Eu até respondi aqui, falei, senador, a prioridade agora, existe uma ditadura do judiciário no Brasil. Primeiro que ele estava reproduzindo pauta da esquerda, tá? Não, a importância das mudanças climáticas do mundo. Eu vi a Terra de fora e eu sei como isso é importante. Fala, bicho, primeiro, você está só reproduzindo uma pauta da esquerda, né? O alarmismo climático da esquerda, de maneira tosca. Aí você vê a repercussão dessas respostas junto comigo, antes de mim até, a Ludmila Lins Grilo postou também, falou, escuta cara, tem uma ditadura do judiciário no Brasil, você tem o dever moral de colocar a sua voz e o seu gabinete contra ela.
Ponto. Esses senadores, ele, Tereza Cristina, Hamilton Mourão, eles têm que aprender com as raposas. Isso porque eu tô ainda presumindo boa fé deles, tá? Eu tô presumindo um tiquinho de boa fé. E daí a sugestão, enquanto uma pessoa que presume boa fé desses caras aprendam com o Omar Aziz, com o Renan Calheiros, que são raposas, e que exercem o poder senatorial para muito além do que eles deveriam realmente ter de poder e de influência. Então eles sabem jogar o jogo, é isso que eu quero dizer, tá? Não quero dizer que você tem que montar dossiê, que você tem que fazer emboscada com novos políticos, com novos senadores, que você tem que ter reuniões de madrugada com ministros do Supremo Tribunal Federal, que você tem que agir na penumbra e na sombra que nem esses caras agem. Não. Mas aprendam com eles. Aprendam com José Dirceu, é contra eles que vocês estão lutando. E é uma luta do bem contra o mal. Aí pronto, parei de dar o conselho já. Agora é o Marco Antônio mais crítico. Vocês só podem ser um bando de idiotas. Se todo o poder está no Pacheco, e se os outros 80 senadores são um bando de idiotas, então o que serve eleger senador com milhões de votos? 10 milhões de votos, 1 milhão de votos, 2 milhões de votos. Para que serve isso? Se vocês não só não têm poder, como agirão como idiotas. Senador temático, você vai me desculpar, é um idiota. Mas eu assinei uma petição falando do Clezão. Não é isso que a gente quer? Lembra que a gente fala muito aqui, né? Eu quero resultado. Vocês têm a obrigação de dar um resultado, de mostrar uma batalha vencida nessa guerra política, cultural, de comunicação. A gente precisa de vitória. Você tá que nem aquele cara incompetente que toda hora tira a responsabilidade de você. Não, a responsabilidade não é minha. Vai ter eleição em 2024? Aí você elege o prefeito e o vereador. Não, mas eu tô falando do Senado. Não, então em 2026 vai ter eleição pro Senado, daí vocês elegem mais senador bom. Mas não, até lá vai ter mais Clezões irão morrer. Mais mortes da ditadura nós veremos. Da ditadura do judiciário. Então você tem uma obrigação, cara, de entregar resultado. Me desculpa, é horrível cobrar isso. E é horrível mostrar o quão ruim e fracos vocês são. Mas eu espero que isso aconteça, que exista uma quebra paradigmática de comportamento de vocês. Isso é um jeito bonito de falar. Eu espero que vocês levantem a bunda da cadeira e comecem a agir que nem políticos com poderes senatoriais. Se a porcaria do parlamento é para você falar e você não fala, você é um omisso. Você é um covarde, você é um medroso. E eu tenho todo o direito de presumir tudo isso de vocês. E nada mais. Não vou presumir coisa boa. Você tem o dever de informar o que o seu mandato está fazendo. Ainda mais no estado de exceção aqui no Brasil. Então tenham vergonha na cara e comecem a constranger o Pacheco. Porque o Pachecão, gostosão, tá lá na presidência do Senado surfando na cara de vocês. Ele falou que a morte do Clezão é problema do judiciário. Esse é um jeito de chamar todo mundo aqui da Gazeta do Povo, todo mundo da Revista Oeste, o Sebastião Coelho, todo mundo que olha e fala, porra, é incrível. Isso que aconteceu é um absurdo. É a morte de uma tirania do judiciário. Aí vem o Pachecão e fala, vocês são os idiotas, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Eu me sinto sendo chamado de imbecil todo dia. Vulgarizou o negócio. O processo se tornou vulgar. Tamanha cara de pau do Pacheco. Então é o seguinte, não é só impedimento do Moraes, é cassação do Pacheco. Enquanto não houver impedimento do Moraes, vai ter cassação do Pacheco. E se vocês esquecerem das ruas, daquele 7 de setembro que a gente viu cheio
cheio de gente. Se vocês se esqueceram disso, a gente está aqui para lembrar vocês. Essa galera toda do 7 de setembro do ano passado, retrasado, isso tudo não vale nada. Esse pessoal tá o quê? Você acha que esse pessoal tá em casa achando que você faz um bom trabalho, Marcos? Tereza Cristina, Damares Alves, Hamilton Mourão, vocês acham que esse pessoal tá em casa olhando para vocês com gosto ou com vergonha? Vocês se colocaram nessa situação, tá? Quando você pede voto para o Senado, você se coloca nessa situação de cobrança. Esta é a hora da cobrança. Vocês querem curtir a onda do povão ao seu lado? Então chamem o povo para as ruas. Ou façam o que está ao alcance de vocês para que o povo volte às ruas com segurança. Vocês têm esse dever. Para a gente não morrer na mão do Alexandre de Moraes. Para a gente não morrer na mão do Gilmar Mendes. Para a gente não morrer na mão do Barroso. Esses caras querem matar cada um de nós. Querem silenciar as nossas vozes. Querem fechar a Gazeta do Povo. Querem cercear a liberdade de expressão do povo brasileiro. E vocês, omissos do jeito que estão, caladinhos, ou falando pouco, vocês envergonham todo mundo que estava nas ruas nesses últimos 7 de setembro. Então, tomem vergonha na cara de uma vez por todas e embarquem na onda que o Nicolas Ferreira embarcou. Embarquem na onda que o Marcel Van Hatten está trazendo faz tempo de debate sobre a CPI do abuso de autoridade. Vocês têm um compromisso de pegar o vagabundo do Centrão, o vagabundo do senador do Centrão e o vagabundo do deputado federal do Centrão, chamar para perto e articular. Mentir. Tem que falar para ele o seguinte: vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos combinar alguma coisa. Porque vocês são traídos todos os dias pela turma do PT, todos os dias. Todos os dias. E daí vocês olham assim como aquela dócil pessoa traída que fala: nossa, eu não esperava que isso fosse acontecer. Não, promete alguma coisa que você não vai entregar. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Vocês têm um compromisso fim conosco que vocês não entregam e sequer se dão ao trabalho de mostrar que estão fazendo algo. Então, acho que a prioridade é essa. Sim, é um lapso de esperança a CPI do abuso de autoridade e o impedimento do Alexandre de Moraes. Que bom que essa discussão foi retomada. A gente fica falando dele aqui e dessa discussão há quantos meses seguidos, né? Então, espero sim que a gente consiga ser exitoso dessa vez com algumas dessas demandas, porque elas abrem espaço para várias outras e para vários outros fenômenos políticos e sociais que a gente só vai descobrir a hora que as pessoas estiverem na rua e o impedimento do Alexandre de Moraes estiver protocolado e em andamento no Senado Federal. Urgente. Hoje poderá ser o início do fim da ditadura do STF, afirma deputado. Veja o vídeo. Esse será um vídeo curto, direto ao assunto. O objetivo é que ele possa ser compartilhado e as ações possam ser tomadas, porque hoje, no Senado, os senadores vão apreciar a PEC que vai reduzir os poderes, superpoderes do STF. Poderes esses que têm sido abusados e transformando o Brasil numa ditadura. Nós testemunhamos essa semana uma pessoa inocente que foi presa por 10 meses numa prisão provisória, mesmo com o PGR dando parecer pela sua soltura, provando que ele estava trabalhando no momento dos atos, morreu dentro do presídio. Nós tivemos, na verdade, o que me parece ser a primeira execução política num Estado democrático, entre aspas, como disse o próprio Estadão, que agora está sofrendo perseguição por parte do governo que eles ajudaram a eleger. Mas vamos lá, faz o L para a galera da imprensa. Nós temos que mobilizar os senadores hoje. E é fácil a mobilização dos senadores em relação aos deputados, porque são apenas 81 senadores. Hoje será votada a PEC que pode começar a dar um fim nessa ditadura do judiciário ao qual nós estamos vivendo. Então, entre em contato com os senadores do seu estado, fale nas redes sociais, ligue no gabinete se for preciso, manda e-mail, se você estiver em Brasília, vá conversar com eles. Se você tem um WhatsApp dele no seu estado, fale com ele, fale com os assessores dele. Mas é hoje que a gente pode começar a dar o primeiro passo oficial para começar a reagir e resgatar o mínimo de democracia no nosso país. Então,
esse é o objetivo desse vídeo. Mobilizem-se, porque nós podemos fazer isso. A questão do Lira, que falou que não tem como prioridade, a gente trabalha isso quando a PEC chegar aqui na Câmara dos Deputados. Mas primeiro ela tem que ser aprovada lá. Só para você ter uma ideia do quão importante é para a facção criminosa que está na presidência que essa PEC não passe e o STF continue agindo como escritório de advocacia e de defesa deles, o Lula está liberando seus ministros, que são senadores, né? Exonerando esses ministros para que eles voltem à posição de senadores e votem contra essa PEC. Só para você ter uma ideia do quão preocupado esse governo do PT está de que essa PEC possa ser aprovada. Porque esse governo criminoso precisa que certos ministros do STF continuem agindo monocraticamente em defesa deles e perseguindo seus opositores políticos, porque essa é a tal da democracia relativa que o Lula se referiu durante uma entrevista, ou até mesmo a democracia, entre aspas, que o Estadão agora e o Globo estão publicando nos seus jornais por causa da perseguição instigada por membros do PT. Sabe por quê? Porque essa imprensa cometeu um erro gravíssimo. Eles fizeram jornalismo de verdade, que é divulgar a dama do tráfico, visitando aqui parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, assim como o Ministério da Justiça sendo financiada pelo Ministério dos Direitos Humanos. É tanta loucura, cara. É tanta loucura que eu não sei nem por onde começar. Enquanto isso, o ministro do STF, que prendeu o cidadão inocente que morreu essa semana, recebendo uma homenagem do corrupto presidente ao lado do ministro dos Direitos Humanos, que não disse uma só palavra sobre o Clezão que morreu dentro do presídio. Tá tudo ao avesso no Brasil. Bom, o vídeo vai ficar muito longo. Mobilize, compartilhe esse vídeo, fale com seus senadores. Hoje nós temos que aprovar essa PEC, que vai reduzir os poderes do STF e devolver um pouquinho de normalidade e segurança jurídica para o Brasil, tá bom? Mobiliza aí, galera. Compartilhe esse vídeo. Um abraço. Equipe de Lula atua para derrotar PEC que limita a atuação do STF. Senado deve iniciar votação do texto que tem apoio de Rodrigo Pacheco e Alcolumbre. Nesta quarta-feira, 22, o Senado Federal deve iniciar a votação em 2 turnos da PEC 8/2021, que limita decisões monocráticas, ou seja, individuais e pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o colunista Valdo Cruz, da Globo News, a equipe do governo Lula tem atuado nos bastidores do Senado para que a proposta não tenha votos suficientes para ser aprovada. O texto, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, e dos senadores da oposição. Senadores da esquerda são contrários à PEC. Governo Lula exonera ministro para votar a PEC. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, foi exonerado do cargo para participar de votações no Senado. A demissão foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22. De acordo com a publicação, a exoneração foi a pedido. Um movimento semelhante aconteceu em janeiro, quando Favaro deixou o cargo para participar da eleição da mesa diretora. Outra notícia na tela. Ministério Público pede novamente ao STF que forneça vídeo de suposta agressão contra Alexandre de Moraes. O Ministério Público Federal pediu novamente que o Supremo Tribunal Federal forneça ao órgão e os acusados de agredirem Alexandre de Moraes, ministro da Corte, as imagens do aeroporto de Roma enviadas pelo governo italiano para serem periciadas. A manifestação é endereçada ao ministro do relator Dias Toffoli, que já negou acesso às imagens. No pedido ao STF, a vice-PGR também fala que não se pode admitir a manutenção do sigilo fragmentado da prova no presente caso e que convém ponderar que deixar de divulgar a dinâmica dos fatos revelados em sua integralidade e relegar a sociedade a meros recortes do que já foi noticiado pela imprensa prejudica não só a formação da opinião delitiva, mas igualmente da própria opinião pública. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.